Ouça agora uma cápsula de graça. Uma forma de crer. Você sabia que só existe uma forma de crer e não é a que foi apresentada pelas religiões? Durante séculos foram inventadas milhares de crenças doutrinais como uma forma de crer em Deus. Mas se há só uma verdade, um só evangelho e uma só Bíblia, por que tem que existir tanta diversidade de crenças doutrinais? O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, claramente cita no capítulo 6: Mas graças a Deus, que ainda que eres escravo do pecado, havendo obedecido de coração aquela forma de doutrina a qual fostes entregados. Romanos capítulo 6, verso 17. Isso significa que há uma forma de doutrina. A pergunta é: quando fomos entregues a ela? Em sua segunda carta a seu filho na fé Timóteo, ele diz que fomos chamados desde antes dos tempos dos séculos. Quem nos salvou e chamou com chamamento santo, não conforme as nossas obras, senão segundo o seu propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Não é pelo livre-arbítrio, não por obras, foi no tempo determinado pelo Pai, antes que chegássemos ao ventre de nossas mães. Há uma só forma de crer, há uma só combinação. Não existe isso que todos os caminhos conduzem a Deus. Há uma só forma, uma só porta, Jesus Cristo e este ressuscitado. Se andarmos no caminho correto, há garantia que andaremos em boas obras preparadas de antemão, conforme descrito na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isto produz paz, já que a carne nos sugere andar em nossas obras. Primeiro devemos organizar os pensamentos, logo pôr guarda na boca. Além disso, temos que reter a forma de doutrina, já que existe um proceder e uma maneira de ensinar. Por isto mesmo vos enviei a Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual recordará meu proceder em Cristo, da mesma maneira que ensino em todas as partes e em todas as igrejas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 17. Além disso, Paulo advertiu a Timóteo: cuida-te de ti e da doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persiste nisto, pois fazendo isto, te salvará a ti mesmo e aos que te ouvirem. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Em nossa carne está o assunto, já que se não guardarmos a forma de ensino, danificamos tudo e não chegamos à estatura de um varão perfeito. Nessa forma está nosso deusado, que confessa o pacto, e nesta confissão o anjo julga esta palavra. Temos que ter cuidado da doutrina, da forma de ensino, temos que persistir nela. Fazendo isso, salvamos a nós mesmos e aos demais. Na manifestação de nosso apóstolo, o Dr. José Luiz de Jesus Miranda, fomos educados a sermos imitadores desta forma de ensino, que falemos o mesmo, que sejamos o exemplo para o mundo. Irmãos, sede meus imitadores, e olhai aos que assim se conduzem, segundo o exemplo que tendes em nós. Filipenses capítulo 3, verso 17. Não devemos nos conformar a este século, que esta sociedade enferma de conhecimento não nos deforme. Devemos abandonar as tradições e os maus costumes. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Romanos capítulo 12, verso 2.
Estamos chamados, então, a guardar a unidade espiritual. Solícitos em guardar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 3. E isso não é falar em línguas, nem orar de joelhos, é guardar a forma de doutrina. Abençoado amigo, declaramos que seus olhos são iluminados para entender. O mundo terá que se submeter a esta palavra, a esta forma de ensino, pois existe um só corpo, uma só cabeça e há uma só regra de interpretação. Conheça esta ciência acessando nossas páginas na internet www.institutoeducacionaljlm.com.br. Você é o abençoado com todas as bênçãos espirituais.